Vamos então para o capítulo 9, no Lar da Bênção. Então nós vamos ver que o Lar da Bênção é uma casa de estudo, de aprimoramento para mães e para crianças desencarnadas. Então nós vamos ver aqui que as mães que estão ali ou são mães desencarnadas ali junto com os filhos, ou são mães que em desdobramento no sono são levadas até lá para se encontrarem com os seus filhos. Nós vamos entender também um pouquinho sobre como é o processo de desencarne de crianças. Então nós sabemos que o corpo físico ele leva 9 meses para se compor dentro do útero materno, né? E nós sabemos que o perispírito leva 7 anos para se compor no planeta Terra. Então, após os 7 anos, é que o perispírito está pronto e que começa a nova encarnação para aquele espírito reencarnado. Então, uma criança que desencarna antes dos 7 anos, ela volta não como criança, mas como o perispírito da sua última encarnação, que é aquele perispírito que estava pronto ali. Ela volta na sua última encarnação. E a criança que desencarna após os 7 anos, como ela já tem um perispírito pronto, ela já desencarna na sua nova encarnação. Então isso acontece para que os estudos, os aprendizados, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos melhorar de uma forma mais, digamos assim, produtiva. Então as crianças que estão no Lar da Bênção, elas estão estudando, elas estão brincando, elas são crianças. Elas estão ali continuando o seu aprendizado, se preparando para a sua nova reencarnação. Nós vamos ver aqui também que o Júlio não pode estar no Lar da Bênção por ele ser um ex-suicida e ele estar ainda num sofrimento muito grande, e por ele ter muitas dores, ele gritar muito, ele foi afastado e ele foi para a casa da irmã Blandina, que é uma casa onde ele está recebendo tratamentos especiais, magnetização, ajuda para que ele possa, de alguma forma, por exemplo, vivenciar a sua dor ou ter um lenitivo, um pouco a sua dor um pouco amenizada, né? Porque como nós vimos aqui no livro, ele se suicidou em 2 etapas na sua última encarnação, né? Ele tomou veneno e depois, como ele não desencarnou com essa injeção, por ter ingerido o veneno, ele foi socorrido pelos seus amigos. Ele burlou esses amigos e fugiu e se jogou no rio e aí desencarnou por afogamento. Então ele tem no seu perispírito as marcas do envenenamento, né, que corroeu por dentro o seu perispírito, e ele tem também as marcas do afogamento, que ele morreu por asfixia. Então ele tem todas essas marcas no seu perispírito, então ele sente essas dores. E nessa sua vida como Júlio, né, como o filho da Odila, aqui na história que nós estamos vendo no Entre a Terra e o Céu, ele desencarna também por afogamento, que já estava previsto nos planos do reencarne dele, porque o suicida, como ele tem um processo de, digamos assim, de limpeza, de reestruturação do perispírito, ele precisa de vários reencarnes para que esse perispírito se reestruture naquilo que foi destruído pelo ato impensado. Então ele desencarnou aos 8 anos, ele já tem um novo perispírito, mas esse perispírito carrega as marcas do envenenamento e as marcas do afogamento. Isso lhe causa muita dor, né? Isso lhe causa muito sofrimento. Então, nesse plano reencarnatório dele como Júlio, já estava previsto esse desencarne dele por afogamento. Então, nós vemos ele aqui no plano espiritual com todas essas dores e também com as lembranças desse último reencarne, chamando pelo pai,
chamando pela mãe, querendo voltar para casa num sofrimento grande. Aí nós vemos aqui que o Clarencio aplica nele passes magnéticos e anestesiantes para que ele possa descansar um pouco e suportar um pouco as dores que ele está tendo, né? Nós vemos aqui a irmã Mariana colocando que ele é um paciente difícil, né? Ela coloca aqui, o Júlio é um paciente difícil. Felizmente, dispomos da cooperação da nossa devotada irmã Mariana, que o adotou por filho espiritual até que retorne ao lar terrestre. Foi preciso segregá-lo nesse quarto, tamanha é a gritaria que se entrega por vezes, né? Então nós vamos ver aqui as irmãs colocando que elas sentem bastante que a mãe dele, a Odila, por estar presa nesse seu processo de ciúme, de ser ali uma obsessora da Zulmila, não está em condições de auxiliá-lo nem de ajudá-lo, por isso a Mariana o adotou como filho espiritual para tentar ali auxiliá-lo. Então nós vamos ver aqui que o Clarencio coloca acerca dos compromissos do Júlio e que ele coloca aqui que o Júlio sofre muito na vida espiritual por causa das suas escolhas, por causa dele ter tentado o suicídio por envenenamento e depois ter completado o suicídio com o afogamento. Ele coloca aqui: na vida espiritual sofreu muito, carregando consigo as moléstias que ele mesmo infligira à própria garganta e os pesadelos da asfixia, até que reencarnou junto das almas com as quais se mantém associado para a regeneração do pretérito. Infelizmente, porém, encontra dificuldades naturais para recuperar-se. Lutará muito antes de incorporar-se a novo patrimônio físico. Então, o Clarencio coloca aqui das dificuldades do imenso sofrimento daqueles que se suicidam. Por quê? Desculpa. Se nós sofrermos um acidente, ele pode ser terrível. Nós vamos acordar no plano espiritual com o nosso perispírito perfeito, porque foi um acidente. Mas quando nós infringimos as leis divinas e nos suicidamos, nós trazemos conosco as marcas que nós infringimos no nosso perispírito, todas elas, do envenenamento, do tiro, do afogamento, do despedaçamento, aquilo que nós causarmos no perispírito, nós vamos levar conosco para o plano espiritual toda a dor, todo o sofrimento e levaremos várias e várias reencarnações para recompormos o perispírito. Então, o suicida precisa de muitas reencarnações para recompor o perispírito e voltar no ponto em que ele parou, que isso ainda é o pior. Porque quando nós estamos no nosso processo de encarnes e desencarnes, de crescimentos, nós estamos ali lentamente caminhando na nossa estrada de aprimoramento e de esclarecimento. Nós vamos num caminho, pode ser muito lento, mas vamos caminhando. No momento que nós infringimos a lei, nós nos suicidamos, nós paramos no tempo. Nós causamos danos físicos ao nosso perispírito e nós só vamos retomar esse estado, esse estágio que nós estávamos, às vezes aporta 500, 600 anos de encarne e desencarne recompondo o perispírito. Então nós vamos encarnar e desencarnar várias e várias vezes até que a gente recomponha completamente o perispírito como estava na hora do nosso ato impensado e vamos continuar o nosso caminho a partir dali. Nós somos eternos. O Pai espera pela nossa volta, pela eternidade. Mas nós temos que entender a nossa responsabilidade por todos os nossos atos. Não existe ação sem reação. Nós não podemos infringir as leis, como nós vimos o Clarencio falando sobre a lei, e aqui ele retoma de novo
a colocação da lei divina. Ele diz: há poucos instantes comentávamos a sublimidade da lei. Ninguém pode trair-lhe os princípios. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento, mas em todos os lugares viveremos jungidos às consequências dos nossos próprios atos, uma vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. Não podemos nunca nos esquecermos que somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros de tudo que pensamos, sentimos e principalmente de todos os nossos atos, encarnados e desencarnados. Estaremos sempre convivendo com nós mesmos, com o que somos, o que pensamos e o que sentimos através daquilo que nós plasmamos. É uma responsabilidade muito grande que nós temos para conosco, para com o planeta e para com os nossos irmãos com os quais nós convivemos. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz, Entre a Terra e o Céu.